E eu lembro o quanto minha mãe chorou quando ela recebeu aquele feijão, porque eu estava em estado de semi-coma, eu estava com... tinha tido uma debilidade muito grande, estava assim meio sonolento, e minha mãe pensava que eu ia era morrer mesmo. E ela chorando dizia: "Oh meu Deus, tanto que meu filho..." Chorar? Não, desculpa, gente. É porque às vezes a, a lembrança da minha mãe, ela foi muito guerreira. Eu acho que minha mãe foi uma pessoa que superou muitas coisas. Então eu lembro dela chorando e dizer: tanto que meu filho chorava para comer feijão, hoje tem feijão e ele não pode comer, né? Então eu lembro disso. Assim, não é que eu lembro disso com mágoa, não, é só saudade mesmo. Realmente é meio forte, mas eu entendo que minha mãe fez o trabalho dela, e quando ela veio a falecer com 81 anos, ela já tinha todo o conforto, assim, um conforto que ela nem esperava ter, né? Ela tinha, minha mãe quando faleceu, que passou por essa história que você está ouvindo, quando ela faleceu ela tinha telefone na cabeceira, tinha televisor em casa, tinha água encanada, tinha energia, não tinha esgoto porque a cidade não tinha esgoto, mas tinha fossa séptica e fossa sumidouro na casa, tinha casa com piso, tinha a aposentadoria dela, ela era analfabeta, mas sabia muito bem administrar as coisinhas. Ela ainda produzia, ela mesmo já, né, com idade avançada, ela ainda fazia uns fuxiquinhos que faz nos panos de prato. Ela chamava trancinha, ela fazia aquelas trancinhas e fazia coloral também para vender. Minha mãe era uma pessoa que no final da vida ela estava muito bem, ela era muito feliz, vinha aqui para a roça, andava por aqui, trazia muda de plantas. Eu tenho aqui muitas plantas ainda que ela trouxe, as mudas. Inclusive, hoje eu fiz um filme antes, um vídeo mostrando hoje mostrando ali no Instagram, mostrando uma foice de tirar palha que ela trouxe de lá do Piauí para mim, de lá daquele lugar onde nós fomos criados. Então são coisas que a gente passa e depois servem para isso, para mostrar, contar para as outras pessoas, para servir às vezes até de alento para uma pessoa que está achando que está difícil hoje, enquanto que isso que eu estou mostrando aqui é muito mais difícil. E vocês podem confirmar isso com algumas dezenas de milhares de nordestinos que têm a minha idade, e eles vão te contar mais ou menos essa mesma história. Uns com mais, outros com menos intensidade, mas todos com o mesmo tipo de problema. Eu chorar também. Tá, essa história de ir embora do Piauí é outra história que tem todo um fundo, porque a nossa família não saía. Nossa família não tem história de sair, todo mundo nascia, se criava e morria lá mesmo. Então, dos 11 filhos do meu avô, o tio Augusto resolveu sair do Piauí. O tio Augusto era um dos mais novos do meu avô, não é o caçula, mas é um dos mais novos, mas sempre foi um líder. Ele sempre esteve na família tomando decisões de liderança, mesmo sem ter esse cargo dentro da família. Naquela época ninguém pensava nisso, em sucessão familiar, esse tipo de coisa, mas o tio Augusto sempre exerceu um tipo de liderança muito discreto. O tio Augusto não era de mostrar essa liderança, mas ele acabava influenciando a gente com a maneira de ser. O tio Augusto, um homem ainda jovem, era um profissional de construção civil, trabalhava muito bem, dificilmente faltava serviço para ele lá, mas ele tinha 9 filhos e mudou para a cidade.
de Castelo, e lá na cidade ele atendia os filhos dos outros parentes que ficaram lá no interior. Então ele sentiu a necessidade de sair dali para escolarizar os filhos. Felizmente ele conseguiu isso, graças a Deus ele conseguiu. E conseguiu também para nós que éramos agregados dele ali, né? Porque quando ele veio embora, a minha irmã já morava com ele e veio com ele. Em seguida, eu vim e busquei minha mãe também, e aí ficamos todos aqui. Em que ano o senhor está falando? Foi em 1975 isso. Para? Eu vim para Guaraí, nessa época era Goiás, norte de Goiás, era também interessante, era também um lugar pobre, né? O norte de Goiás sempre teve muita riqueza, mas pouco desenvolvimento, por ser longe da capital, por uma série de coisas. Mas foi quando surgiu a pavimentação da BR-153, como nós ficamos aqui na margem da BR, o progresso chegou relativamente rápido aqui, né? Então isso também me favoreceu, porque eu estava chegando e eu cheguei, na hora que o progresso chegou, eu também cheguei. Então eu tive sempre trabalho. Eu nunca me faltou, graças a Deus, nunca me faltou trabalho. Quando eu não estava trabalhando numa empresa, eu estava trabalhando por conta própria. Eu nunca fiquei desempregado e assim, o fantasma da fome se afastou de mim. Ele ficou, nessa viagem ele não conseguiu me acompanhar. Eu cheguei aqui, graças a Deus, toda a vida teve bastante fartura e trabalhei, criei família também, tenho só uma filha, já está adulta também, independente, vive por conta própria. E a gente conseguiu, graças a Deus, se estabilizar a ponto de estar aqui na terrinha que é nossa, criando nossos bichinhos, fazendo nossas coisinhas aqui. Eu não saio muito, eu estava até brincando com minha filha hoje que eu não quero ser link, eu nasci para ser âncora. Então eu quero ficar aqui e quero que ela venha, né? Porque eu não gosto de sair, realmente eu não gosto de sair. Eu fiz essa grande saída para cá, que foi um êxodo. Vocês imaginar essa viagem, eu não conhecia lâmpada elétrica, eu não conhecia vaso sanitário. Eu morava no sertão, lá a gente usava lamparina, lá a gente usava privada, eu não conhecia essas coisas não, eu conhecia essas coisas na hora de vir para cá. Então foi assim, uma mudança muito brusca, mas também foi uma mudança muito boa. Eu cheguei aqui, consegui trabalho, consegui oficializar minha alfabetização em 1 ano e meio de escola de Mobral. Naquela época já não se chamava mais Mobral, era Educação Integrada. Eu consegui o diploma, os primeiros 4 anos do ensino fundamental. Fiz mais 4 anos seriado e depois passei mais 20 anos sem estudar e agora aos 50 anos eu fiz a EJA para não ficar sem ensino médio, né? Que também é um outro divisor de água, essa hora da EJA aí, porque foi aí que eu comecei a me expor mais. Até então eu era muito retraído e a partir da EJA foi que eu comecei a compor o primeiro poema e ter mais coragem de chegar na frente e falar com alguém, embora chorando, mas falar. Me diz uma coisa, eu sei que o senhor passa por muitos momentos, esse que o senhor contou agora aqui no vídeo, o senhor não tinha contado para mim. Arrependi de ter perguntado. Mas o senhor sempre foi de falar das coisas boas, o senhor nunca, até acho engraçado quando o senhor fala de não se vitimizar, porque o senhor não faz isso mesmo em momento nenhum. Qual que é a receita? O que o senhor tem para falar? Por que o senhor fala mais das coisas boas, o senhor esconde as coisas difíceis? Isso é do senhor, desde que eu conheço o senhor. Eu não sei, eu acho que isso não é proposital. Eu não penso em fazer isso, mas talvez aquele episódio muito duro que eu passei no início e superei, ele tenha se transformado numa espécie de baú das coisas difíceis. Então tudo que é difícil ficou ali.
Então, como eu vivo garimpando coisas boas, eu só me lembro das pedras preciosas. Normalmente um garimpeiro, para achar um diamante desse tamanho aqui, ele remove milhares de carradas de terra inútil, né, para ele. Então eu só vejo o diamante, com certeza eu não penso mesmo nessas coisas difíceis, não. Elas estão por aí, elas não deixaram de existir. Na minha caminhada, dia a dia, toda hora tem. Mas eu acho que elas são matéria-prima para fazer as coisas boas. Eu não me preocupo muito com elas, não. Qual que é o papel de Deus nisso tudo? Olha, o papel de Deus nessa história Deus é a essência de tudo, mas o papel da igreja nessa história é interessante, porque até aquela data que eu falei, que eu estava fazendo segundo o ensino médio por ali, eu tinha muita dificuldade de me expor. E foi, em parte, a igreja que me deu essa condição, esse pontapé inicial, porque eu participei de muitos movimentos da Igreja Católica, da paróquia de Guaraí, da Diocese de Miracema, e convivi com muitas pessoas que têm uma longa história de vida e que usavam a história dos santos e a história de outras pessoas e que me deram oportunidade, assim, uma espécie de confiança. Então isso me impulsionou muito. A igreja teve um papel muito importante na minha vida. Tem uma outra coisa, tem milhares de coisas que me ajudaram, mas a convivência com a Associação Habitats para a Humanidade me ajudou muito também, porque por ser um projeto ecumênico, eu acabei convivendo ali com todos os segmentos religiosos de Guaraí, pelo menos. E isso me quebrou um pouco essa barreira de querer só uma coisa, achar que só existe uma verdade presa ali. Então isso me deu um horizonte muito maior para enxergar que em todos os lugares tem coisas boas e coisas ruins e que a gente pode, com sabedoria, se aproveitar das boas e superar, e quem sabe até com o tempo eliminar as ruins, porque a gente vai fazendo o bom crescer. Em vez de você arrancar o joio, você deixando ele crescer junto com o trigo, depois você colhe só o cacho do trigo e o joio fica para lá e você esquece dele. Eu acho que é mais ou menos por aí essa história de Deus na vida, de religião na vida. Porque quando a gente fala em Deus, já vem logo essa ideia de religião, apesar de que Deus está acima de tudo isso. Mas sempre vem, porque a gente foi formado numa religião, aí a gente sempre vem essa ideia, quando fala de Deus, já associa com religiosidade. Eu imagino que passando por tudo que o senhor passou e conseguindo tudo que o senhor conseguiu mesmo com toda a adversidade, o senhor saiba muito bem o significado da palavra gratidão. Mas fala para os poetas amigos aí o que é gratidão para o senhor, pelo que o senhor é grato. O termo gratidão, no meu caso, envolve a minha vida toda, porque eu não tenho muito de que me queixar, porque em todos os lugares onde eu tive, eu sempre fui muito bem acolhido. Eu contei para vocês que quando eu estava doente lá, a tia que foi visitar, levou a latinha de feijão. Eu imagino que ela não tinha tanto feijão, não. Ela levou do feijãozinho dela comer, né? Então, eu me lembro, naquela época também, a minha tia Joana, ela era viúva, tinha 3 filhas, mulher, a caçula tinha ficado no ventre quando o marido morreu, e ela era tão pobrezinha, mas ela ainda tirava o leite das cabras e dividia conosco. Eu lembro que eu ia na casa dela buscar o leite numa garrafa. Havia um remédiozinho que chamava Bromil, tinha uma garrafinha do pescoço comprido. Eu ia buscar uma garrafinha de Bromil. Então, com aquele leite, minha mãe
afinava ele um pouco com água e fazia um pirão com farinha, a coisa mais gostosa desse mundo, que ela fazia de leite de cabra. Então, assim, eu não sei nem de onde ela tirava tanta bondade para fazer aquilo, porque ela é como se ela tirasse da boca dela. Eu imagino que ela ficava sem comer para ceder para nós, que era criança, né? Então é muita gratidão por isso. Depois, quando meu pai faleceu, eu fiquei muito tempo abatido. A minha tia Francisquinha, ela me buscou em casa, não é nem que ela mandou dizer, Eugênia, traz teu menino para eu cuidar. Ela mandou me buscar em casa e me cuidou de mim até quando eu fiquei recuperado ao ponto de trabalhar, né? Então não tem como agradecer esse tipo de gestos que as pessoas fazem. Depois, logo em seguida, o tio Augusto me trouxe para cá. O tio Augusto tinha 7 filhas mulheres, 2 filhos homens, me trouxe para dentro, e mais a minha irmã que ele criava, e me trouxe para dentro da casa dele. E depois, quando eu resolvi buscar minha mãe, ele trouxe a minha mãe para dentro da casa dele. Então nós ficamos esse tanto de gente. Então, assim, são coisas, atitudes que as pessoas têm que não tem nem como a gente agradecer. Você pode viver o resto da vida, você pode fazer isso por outras pessoas que você não consegue pagar, porque são coisas muito generosas, atitudes muito generosas, não dá nem para explicar. E assim, depois, continuando, quando eu fui para a Associação Habitat para a Humanidade, eu tinha bem pouco esclarecimento, bem pouco conhecimento técnico. Eu era um pedreiro, mas não tinha tanto. As pessoas de lá, a Jucicléia, o Dr. Elbert, que já é falecido, eles me trataram ali como filho, como você pega uma criança de colo e ensina ela a andar. Eles me levavam para Belo Horizonte para dar curso, me levavam para São Paulo para fazer curso, conduzido pela mão, como se faz com a criança. Assim, coisa que eu agradeço muito, me ajudou muito a crescer também. Depois, na escola, agora nós já estamos chegando no tempo de poeta. Na escola, eu era um senhor de 50 anos, fazendo o ensino médio, e não era dizer que os professores já sabiam fazer isso, porque era o primeiro EJA. Né? Então não tinha de dizer, não, os professores já sabem que assim foram formados para isso, não. Eram professores do ensino regular que foram remanejados para lá para fazer esse trabalho. Então, chegava, escrevia 3 linhas ali com a rima, o professor botava aquilo lá em cima, mostrava para os outros, chamava o diretor para ver. Então, são coisas que vão dando força para a gente começar. Então eu sou muito grato também pela escola, a escola me ajudou muito. Ainda falando sobre gratidão, gente, na época que eu comecei a compor, eu falei para vocês que os professores davam muito valor, aí a minha irmã, a Xi Macedo, que era nessa época bibliotecária na escola, ela também via os poemas e me incentivava a continuar escrevendo. Inclusive digitou todos eles, diagramou, procurou editora, até publicar o livro ela teve me ajudando o tempo inteiro. Todos foram digitados, corrigidos por ela, já mandou para a editora já diagramadozinho no ponto, pegou da editora o padrão de escrita deles e já mandou digitado já no padrão. Tá, pai, muito bonita a história, sei que tem muita coisa ainda aí. Mas o que você está fazendo aqui na internet? O que um senhor de 67 anos que mora na roça está fazendo aqui na internet? Me conte. Boa pergunta. Essa história de internet, para mim, é uma espécie de desafio. Eu, quando fui fazer o ensino médio, vou voltar lá um pouquinho de novo com vocês, foi para desafiar a Sara a estudar. Era uma menina de 16 anos para fazer ensino médio em escola pública. Vocês sabem o que é a dificuldade para um jovem fazer ensino médio em escola pública, numa cidade pequena. Então, como a Sara sempre foi
muito de topar desafio, nunca deixa sem resposta. A Sara é minha filha única e é uma espécie de amiga. Toda a vida nós tivemos esse tipo de relacionamento, muito mais de amizade do que de pai e filho, né? E eu resolvi entrar na escola como desafio para ela fazer também o ensino médio. Então, daí ela me deu sempre apoio em tudo. Quando surgia a história dos poemas, ela me apoiou sempre nos poemas e ficou sempre me levando para um lugar, para outro. Eu fazia um poema, ela postava e abriu um blog para mim, no tempo do blog ainda, né? Ela abriu e isso foi me incentivando. E depois, quando ela mudou para Araguaína e precisava de meio de comunicação, ela resolveu pôr internet aqui. Eu já contei essa história num outro vídeo. Então, quando eu pus a internet, eu fiz um poema, ela fez questão de postar esse poema para empresa que vendeu a internet. Depois a empresa me levou para São Paulo, ela foi junto. Então isso meio que me conduziu para a internet. Não é bem que eu fui para a internet veio para mim. Daí eu também gosto um pouco de desafio. Ela fica me desafiando a postar um vídeo. Eu sempre tive alguma dificuldade com câmera, né? Hoje eu já estou bem mais à vontade com ela, mas eu tinha muita dificuldade, realmente. Ela tentou fazer vídeo comigo que muitas vezes eu secava a boca e não conseguia nada. Então, esse desafio de estar junto com ela, a internet, hoje ela mora a 200 quilômetros de mim, então a internet é que me faz estar junto com ela. Então isso me motivou muito. Além das outras vantagens que a internet já me trouxe, porque eu vendo meus produtos, eu converso com pessoas, eu faço amigos na minha área Eu hoje conheço 100 poetas, né? Que eu conhecia 2 poetas, hoje eu conheço 100. Então, a internet foi me trazendo, no início era ela que fazia minhas postagens e respondia também os comentários das pessoas, e ela foi me mostrando e aquilo foi me incentivando, e hoje eu já faço alguma postagem, já respondo os comentários, hoje eu mesmo já respondo. De vez em quando tem um comentário que eu tenho que mandar para ela dar o aval, porque ela que me orienta nessa área de digital, que ela é profissional em marketing digital, né? Então eu não vou deixar perder essa oportunidade de ter marqueteiro de graça, né? Ela faz para mim esse trabalho, mas eu já faço bastante coisa que eu mesmo já faço, posto